Boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Novena dos solteiros em honra a São José, em busca de um amor casto e obediente à vontade de Deus. Terceiro dia, quem tá aí firme desde o primeiro dia aí, vamos pedindo a intercessão de São José. Já vai deixando aí seu nome, de onde que você é, deixe aí nos comentários. Já faz o convite para algum amigo aí pelo lado direito da tela, convide alguém para estar rezando com a gente. Vamos juntos perseverar na oração, na busca pela castidade, pela pureza, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Vamos pedir a São José sua intercessão para que ele possa nos levar para o caminho da santidade, nos ajudar a caminhar e que tenha uma pessoa ao nosso lado que possa nos ajudar nessa caminhada, constituir uma família, ter filhos. Esse que é o sentido do namoro. Então vamos meditar um pouco isso. Eu quero namorar para quê? Para ter alguém do meu lado, para suprir as minhas carências, para que eu possa sair, ter companhia. Para que eu quero namorar? Eu sei realmente qual é o sentido do namoro? O namoro é o tempo de conhecer a pessoa que vai passar o resto da vida com você. Então é um tempo precioso. É no tempo do namoro que você vai ter aquelas conversas importantes, que você vai observar aquela pessoa para saber como ela age, o que ela pensa, quais são os seus princípios, quais são os seus defeitos, quais suas manias. Imaginar que aquela pessoa, aquele defeito que ela tem, aquele defeito, você vai suportar aquele defeito pro resto da sua vida? E aquela qualidade, você vai passar o resto da sua vida com a qualidade daquela pessoa. Então, é um momento do namoro, é um momento de conhecimento. E quem está querendo namorar, vamos pedir a intercessão de São José. Os homens, vamos falar dos homens, que eles sabem que o papel do homem é proteger a sua família, como São José protegeu Jesus e Maria. São José sustentou a Sagrada Família, ele que cuidou, ele que protegeu, ele que ensinou Jesus o trabalho, ele que esteve lá protegendo Nossa Senhora na viagem, na fuga. Ele esteve o tempo todo ali cuidando, provendo aquela família, aquela Sagrada Família. Então vamos pedir para que São José possa também fortalecer você como homem. Talvez você, homem, tenha medo, acha que não é capaz de ter uma família, de prover, você às vezes não está em um bom emprego. Então vamos pedir São José que cuide dessa área da sua vida também, para que você tenha coragem e tenha, assim, conhecimento de que é nesse tempo de namoro que você vai conseguir conhecer aquela pessoa, aquela mulher, e a mulher também conhecer o homem, para que vocês tenham uma família santa, construir uma família santa. Porque tem muitas pessoas que querem namorar, mas não sabem o sentido do namoro. E também tem muita gente que talvez já até foi casado no civil, né? Que não vale para a igreja, só foi no civil e hoje separou, divorciou. Tem gente que já tem filho de outro relacionamento. Então, assim, às vezes essas pessoas têm alguma ferida. Às vezes o homem teve um companheiro que não conseguiu cuidar dela, prover sua família. Ou o homem também acha que não é capaz, porque talvez o seu pai não cuidou da sua casa, da sua família, você não teve o exemplo de homem. Você não sabe o que é um homem que provê a casa, que protege a família. Então vamos pedir para São José para curar tudo isso, as áreas, de todas as feridas nas áreas da sua vida. Que São José possa curar e que ele seja o exemplo para vocês, de homem, de pai de família.
Namoro é tempo de conhecer a alma do outro. Não é tempo de conhecer o corpo. É tempo de fazer amizade, de conversar, sair, de não só praticar coisas envolvendo a igreja. Vamos na igreja, um grupo de oração. Não, sair, tomar um sorvete, comer uma pizza, ir para um jantar, conversar entre amigos, ter boas amizades. E falando assim para os homens, ao abordar uma mulher, o rapaz, ele tem que saber ser uma pessoa interessante e saber abordar. O que vem acontecendo muito em duas vertentes é o excesso de timidez, que o rapaz fica ali meses sem falar nada com a mulher, com aquele desejo de estar perto dela, mas não consegue fazer nada. Isso o que é? Ele está na zona de conforto dele ali, naquele sofrimento ali de vou, não vou, será que eu vou tomar um fora? Não, você tem que ter coragem, o homem tem que avançar. Não é a mulher que tem que fazer esse papel de... A mulher tem que dar os sinais de que ela está interessada, mas ela não tem que fazer tudo, não. É o homem. O homem é o líder da casa, então você tem que tomar a iniciativa, chamar ela para sair, conversar, ter bons assuntos. E não ser emocionado demais também. Tem uns que já chega, já não é tão tímido, mas já começa a falar com a mulher de casamento, de quantos filhos a gente vai ter. Você não encontrou nem ela pessoalmente ainda. Então é saber ser uma pessoa interessante. A pessoa interessante não é só aquela que só fala de igreja, engessada, uma caricatura. Você tem que saber de vários assuntos, ser uma pessoa inteligente, saber conversar, para você conquistar a mulher. É importante demais ter esse diálogo. E também não se apressar em namorar. Igual nós temos o clube de solteiros, a gente anuncia os casais formados. Tem pessoas que ficam na expectativa de anunciar, só por anunciar ali, ter sua fotinha ali de publicada. Não é assim que as coisas funcionam. Às vezes você quer um namoro só por namorar, aí passa 1, 2, 3 semanas, terminou. E aí? Você não observou os sinais que aquela pessoa não buscava viver a castidade? Que aquela pessoa não queria nada sério? Nós temos que estar sempre atentos aos sinais. Igual o Carol falou, às vezes o rapaz não está num bom emprego agora. E a gente não pode se acomodar. Às vezes muitas pessoas dentro da igreja se acomodam. Acham que ela tem que viver uma vida simples, aquele empreguinho simples, aquela vida monótona simples. Quanto mais você busca crescer espiritualmente e profissionalmente, é melhor. Se você está melhor profissionalmente, você consegue ajudar mais pessoas. Então a gente não pode se acomodar também no nosso trabalho. É buscar estar sempre crescendo. Igual a gente falou ontem também. Também se você está num ambiente ruim de trabalho, não é fazer corpo mole. Isso não é atitude de um cristão. Principalmente um homem. É dar o seu melhor ali onde que você está. E buscar crescer. E quando você está pensando assim, nossa, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço. Então peça a intercessão de São José. Peça ele nessa novena também, não só a questão de ter um relacionamento, mas a questão de você ter um bom emprego. Pede pela vida financeira, né, Pela Carol? vida financeira. Para que você possa ter condição de ter uma família, de sustentar uma família, de ser aberto à vida, de aceitar quantos filhos Deus mandar para você, e você ter condição de criá-los, educá-los, amá-los. Isso é a importância de você ter um bom emprego, além de trabalhar bem, fazer o bem para a sociedade. É você ter condição de dar uma vida digna para sua esposa, para os seus filhos. E a mulher também, ela pode trabalhar, se dedicar, mas ela tem que lembrar sempre que o seu papel de mãe é ela que vai ficar lá no lar dando amor e carinho para o seu filho. Se o homem consegue prover a família, olha que alegria a mulher poder ficar mais tempo com seu filho, cuidando da sua casa. Isso não quer dizer que ela não possa ter um emprego, né? Olha Santa Zélia, São Luís, os dois trabalhavam, tinham uma condição financeira boa. E olha as filhas que eles tiveram. Então, como é importante também pensar no trabalho e você ser um bom profissional. Se você for um médico, você pode salvar vidas, um advogado.
você pode ajudar as pessoas. Então, assim, independente de qual profissão que você tiver, você pode ajudar o próximo. Só de fazer um trabalho bem feito, você já está fazendo o seu dever. Você já está agradando a Deus. São José agradava a Deus pelo trabalho que ele fazia bem feito. E ele ensinou a Jesus a trabalhar. Imagina os móveis que São José fazia. Devem ser perfeitos. Que Jesus aprendeu a fazer. Porque ele sabia que tudo que ele colocava amor, que ficava melhor. Então que a gente possa pedir ele também, a intercessão dele nessa área da nossa vida. Esse é o tempo de você plantar sua semente, ou seja, você crescer também profissionalmente para que você possa receber a sua Maria, o seu José, para você poder ter uma casa, dar alimento, uma vida digna. Como é importante também, a gente tem que pensar nisso. Isso não quer dizer, às vezes você tá num trabalho ruim e, não vou namorar não. Não é isso também. Às vezes a pessoa fecha, assim, os olhos dela, eu tenho que estar rico, como o meu carro, e formado na faculdade, e minha mulher não vai trabalhar. Não é assim não, você não pode ser mente fechada. Às vezes a mulher tá num trabalho excelente ali, bem profissionalmente, ela vai sair do trabalho dela. Vocês estão começando uma vida, tudo são feito por etapas. Então, se você está num trabalho ruim hoje, buscar melhorar, mas se não está sendo possível no momento, segue do jeito que está, vai buscando, vai dando o seu melhor. Às vezes vai demorar muito para você melhorar, você não sabe. Depende de muitos fatores. Então é ter paciência e trabalhar essa paciência. Igual tá trazendo para o nosso clube de solteiros, eu vejo muitas pessoas falando assim, não respondeu o formulário. Tem muito tempo que eu já fiz minha inscrição. A gente está até com uma certa demanda alta no clube dos solteiros e tem uma fila de espera. A gente responde em média de 10, 12 dias depois que você faz a inscrição. Só que o que está acontecendo? É muita gente preenchendo o formulário errado. Parece que é um desespero para querer namorar e preenche é uma pergunta simples, preenche tudo de qualquer jeito. E a gente não consegue estar dando esse retorno. Pessoas ali que estão anos sem se confessar. Aí eu orientei a pessoa, vamos buscar uma confissão antes e tudo. Ela achou um absurdo eu ter falado isso. Em vez dela se alegrar, tá me orientando aqui para buscar a confissão, tudo. Então, se a gente não buscar uma confissão, buscar melhorar, não adianta ter um relacionamento, não. É um certo egoísmo isso. Você tá mal, você tá muito mal espiritualmente, mergulhado na pornografia, mergulhado na preguiça. Falta a missa do domingo. Hoje é domingo aqui, o pessoal tá rezando. Espero que todo mundo tenha ido à missa no domingo ou no sábado à noite. Tem gente que falta a missa e parece que é uma coisa normal. Tá ali tranquilo, ali. Igual o vídeo que a gente postou do Padre Paulo hoje. Falta a missa domingo. Tá tranquilo, como se a vida fosse tudo bem e quer namorar. Tá errado isso. E a missa todo domingo é uma coisa tão simples. Tão banal assim da gente ir, a gente vai por amor, não é porque tem que ir à missa domingo, não. Por isso que a gente sempre fala, se é possível você ir à missa todos os dias, é excelente. Quem tem essa prática de missa diária cresce espiritualmente. Missa diária, confissão mensal. A igreja pede só uma confissão ao ano, mas é muito pouco. Você ficar só no mínimo, fazendo um pouquinho ali, dando quase nada para Deus. Se esforça, às vezes na sua paróquia não tem confissão direto, mas talvez em outra cidade tem, em outra paróquia, você tem que fazer esse esforço. Às vezes você quer ir num show, quer sair com seus amigos, fazer uma viagem, você vai. Por que você não pode ir em outra cidade para se confessar? Você não pode correr no seu horário de trabalho, almoçar menos tempo e se confessar nesse tempo? Então falta esforço. Às vezes as pessoas julgam muito a igreja, os padres que não têm horário e tudo, mas ela não se esforça. A pessoa não faz a parte dela de fazer um esforço, buscar um H+, se esforça só para coisas supérfluas. Não é assim que as coisas funcionam. Então coloquem Deus em primeiro lugar para depois buscar um relacionamento. Porque hoje você está solteiro. A maioria acho que não tem filho. Vai à missa, você solteiro. Imagina, você tá achando difícil ir, imagina quando você estiver casado, cheio de filho. Aí você vai ter desculpa para falar, não tem onde deixar meu filho faz muita bagunça na igreja.
Então aprenda a amar ir à missa, entender a importância da missa. Porque quando você estiver casado, isso é muito importante também. Principalmente se você quer alguém também que vá com você à missa. Porque senão, vai você sozinho e o outro não vai. Olha só que tristeza. Então a gente tem que aprender a amar e dar valor e colocar em primeiro lugar. Se você faltar à missa no domingo e depois você quer encontrar um José, uma Maria que vá com você à igreja ao domingo quando você tiver filho, como que você vai exigir isso dele se nem você vai? Hoje que você está solteiro. Como que você vai querer... qualquer coisinha, qualquer dificuldade que tem, você vai colocar empecilho que não vai mesmo. Então aproveite esse tempo para vocês entenderem, conhecer e amar a Santa Missa. E a missa todo domingo é a mesma coisa que escovar o dente todo dia. Todo mundo escova o dente quando acorda. Então, assim, é uma coisa que tem que estar assim, bem alinhado com você. E a gente olha assim dentro da igreja, tá lá os bancos cheios, 80% é mulher. As mulheres estão fazendo as leituras, estão ajudando. É muito pouco homem dentro da igreja. Com esse movimento da internet crescendo, graças a Deus, com o texto dos homens, os homens vêm buscando mais. Mas você vai num evento de solteiros, 80% é mulher, no mínimo. Dentro da missa, 80%, grupo de oração, nosso clube de solteiros, qualquer lugar que você for, a maioria é mulher que está buscando, mulher tem mais fé, está ali rezando. Então os homens têm que se esforçar, porque quando casa, a mulher, é muito difícil a mulher conseguir levar a família dela à missa. O homem é a cabeça. Agora, se às vezes a mulher está um pouco desleixada e o homem começa a ir à missa, ele consegue arrastar a família dele junto. Ele leva o filho, porque o pai começa a observar aquilo, o filho começa a observar e vê assim, meu pai vai à missa, ele reza todo dia. O pai é exemplo para os filhos, e a esposa vai junto. Porque senão, se você é um homem que não vai à missa, aí você casa com um cara desse, o filho vai ver que o pai não reza um texto todo dia. O pai não confessa. O pai não vai à missa. O filho começa a ver, a achar que oração é coisa de mulher. Muitas pessoas pensam isso. Então, a gente tem que ter ao nosso lado alguém que ame e rejeite as mesmas coisas. E observar os sinais, ficar atento aos sinais. Não é? Isso. Então é isso. Então a gente vai estar fazendo a nossa oração de hoje com mais um membro do Clube dos Solteiros. Vamos estar convidando aqui. Boa noite, Andréia. Tudo bom? Boa noite. Deus abençoe. Amém. Você também. Amém. Andréia, se apresenta pra gente de onde que você é, quiser falar um pouco sobre você, algum testemunho, fica à vontade para falar aí. Meu nome é Andréia e eu tenho 43 anos, perdão, 46. Eu sou da cidade de São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, no Grande ABC. Estou aqui no grupo faz mais ou menos uma semana, sou nova. E tô achando bem legal essa questão da gente fazer a novena, né? Tive o privilégio de nascer numa família católica, com pais católicos, irmãos católicos, vou à missa desde, né, de criança. Eu chamo de privilégio porque eu sei que muita gente, né, não teve essa experiência. E aí, quando a gente vem de uma vivência assim, a gente acha que tudo na nossa vida vai dar certo, né? Então, a gente vai para a missa, a gente vai para o grupo de jovens, a gente frequenta grupo de oração, e, enfim, a gente acha que a nossa vida, né, porque a gente tem Deus, que vai dar sempre tudo certo, né? Mas nem sempre é assim, né? Eu me relacionei, namorei muitos anos com uma pessoa, muito tempo, e aí me casei. E fiquei dias casada. E em função, enfim, de vários problemas que eu vinha a descobrir, né?
Então, assim, às vezes vem um questionamento que a gente fala, poxa, mas eu sempre fiz tudo tão certinho, né? Procurei viver a minha vida religiosa e tudo mais, mas assim, realmente, será que Deus estava no centro desse relacionamento, né? Por que que deu errado? Hoje eu tenho essa percepção, essa maturidade de analisar essa situação e ver que muitas coisas estavam erradas, como a própria Carol falou, né? Analisar os sinais. Então, assim, realmente essa pessoa que eu estava me relacionando não era uma pessoa da igreja, mas eu levei ela para a igreja. Então, assim, é difícil. Eu sei que eu até vi um pouquinho da história de vocês, né? Que a Carol acabou levando vocês, Sim. buscou isso. Então, super legal, deu super certo, mas nem sempre é assim, né? Exceção, né? É uma exceção. Então, eu acho que é importante a gente observar os sinais, como a Carol falou, isso é muito importante. E às vezes a gente tá vendo o sinal, mas a gente finge, a gente tampa os olhos e parece que a gente não quer enxergar. Eu acho que talvez aconteceu isso comigo, né? Talvez eu tenha tido muitos sinais, mas não, eu achava que as coisas iam mudar e tudo mais, né? E, infelizmente, não mudou. E aí o pior aconteceu, né? Hoje o meu casamento foi considerado nulo pela igreja, né? Mas tem todo um sofrimento que se eu tivesse olhado melhor, avaliado talvez, percebido esses sinais e tivesse tomado uma, né? Falando, não, não é isso que Deus quer de mim, não é essa linha, não importa o tempo, e tivesse tomado uma atitude diferente, as coisas teriam sido diferentes, né? Já não sou tão jovem, hoje eu percebo um movimento, assim, com os jovens muito mais forte, assim, do que na minha época, sabe? A gente vê muitos sacerdotes se levantando, né? Maravilhosos com a juventude, e esse trabalho de santidade é muito lindo, né? Então a gente vê que os jovens estão muito, muito vivos na igreja. Então, claro, falando de 20 anos atrás, claro que a santidade sempre foi um princípio da igreja, né? Acho que essa questão dos jovens estarem inseridos nessa cultura muda muito as coisas, né? De buscar uma forma diferente da gente viver, né? Eu acho que é isso. E ser cristão, a gente tem que ser diferente, porque se a gente for igual a todo mundo, onde é que está aí a nossa conversão, nosso exemplo, né? Verdade. Então, eu acho que é isso que a Carol falou, que eu até tinha notado aqui, né? Os sinais. Eu acho que o tempo do relacionamento é um tempo de você avaliar e se identificar com a pessoa, né? Como conversar e ver onde é que vocês se entrosam, se realmente os assuntos batem, se conhecer, caminhar junto. E é isso, eu acho que a santidade, e Deus quer isso da gente, né? Que a gente chegue no céu e com a ajuda da pessoa que está do nosso lado, e enquanto a gente estiver sozinho, a gente viver bem, né? Viver essa solidão feliz e de se relacionar com as pessoas no trabalho, ou na sociedade, ou na comunidade, na família, super saudável, né? E não ficar, como vocês falam muito, né? Às vezes você fica tão cego, tão focado, achando que nada mais vai acontecer se eu não namorar, né? E não é por aí, né? A nossa vida é muito mais do que isso, né? A gente sabe que no mundo tem muito mais mulher do que homem, né? Então, quer dizer, a gente está em desvantagem. E o pior é que quanto mais velha a gente vai ficando, mais exigente a gente também vai ficando. Então, a gente já errei uma vez, não posso errar de novo, né? E aí a gente pede a graça, e realmente, se for da vontade de Deus, eu acredito que vai acontecer. Então, tudo no tempo dele, né? Então, eu acho que é isso. O meu testemunho é esse, né? Que eu passei por essa fase, foi bem difícil, mas hoje eu tenho essa percepção dos erros, né? Que não foi um namoro santo, enfim, né? Então, como tudo isso realmente influencia no final aí da caminhada onde deu errado, né? Eu planejei tudo, deu tudo errado. Deus não é culpado, eu sou culpada. Sim. Eu podia ter feito de algumas coisas de uma forma diferente e não fiz. Então é isso, e a oportunidade está aí, né, para fazer diferente e buscando a intercessão aí de São José. O meu não tem o menino Jesus, mas
É São José Operário, Amém. Tá valendo. Isso né? mesmo. Aqui. É importante demais seu testemunho, igual a gente falou dos sinais, porque igual a gente vê muitas realidades que chegam no nosso direct, né? Tanto do WhatsApp quanto do Instagram. As pessoas às vezes fecham os olhos, às vezes falam assim, eu namorar com uma pessoa de outra religião. O que vocês acham? Gente, não bate. Porque é muita diferença de opiniões, igual a questão da santidade. Depois que você casa, um vai para um lugar, um vai para o outro, porque um vai querer ter imagem na casa dele, não vai querer rezar o texto com você. Então são muitas diferenças. E você citou uma coisa importante da nulidade, até aproveitar para te perguntar, o seu processo demorou quanto tempo para sair? Foi rápido, acho que foi uns 8 meses, mais ou 8 menos. meses? É, Porque no nosso direct chega muita gente que a gente nem sabe que existe questão de nulidade, sabe? A gente sempre informa. Algumas pessoas, quando a gente passa essa informação, até fica brava com a gente, fala, acha que a gente está excluindo a pessoa porque está no processo de nulidade ou porque casou, separou e não buscou, sabe? Porque quando você se casa ali, só separa no civil, pessoal, o vínculo matrimonial permanece ainda. Você está casado ainda. Então você tem que buscar a nulidade. A igreja tem todo um processo, cada um demora um tempo. Dela foi 8 meses, o seu pode ser anos. E trabalhar esse tempo de espera, buscar a castidade, viver bem esse tempo, né, Andréia? mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a igreja, ela também modificou muito essa questão da nulidade. Sim, Antigamente, os processos, eles iam para Roma e eles eram sim. lá. Hoje em dia, a cada diocese, no meu caso, a Diocese de Santo André, eles trabalham esses processos, então você preenche um questionário, é super didático, é muito simples. O Papa Francisco ele agilizou muito esse processo, né, depois que ele entrou, né? Eu Exato. acredito também que as pessoas casam sem conhecimento. Então, muitas vezes, o casamento não existiu, porque elas já casam sem saber realmente o que é o casamento. E foi o Então, meu sem ser caso. aberta à vida, sem várias outras coisas que faz o casamento ser nulo, porque ela não tem o conhecimento, né? Isso mesmo. E aí a pessoa buscando a diocese, eles explicam tudo. Então, assim, você tem diversas realidades. Às vezes a mulher casou grávida, então isso já é um impedimento, por exemplo. E Uhum. outras diversas situações que aí realmente eu recomendo que cada um busque, né? No meu processo foi super rápido, né? Foi até mesmo antes do Papa Francisco, então você vê, Uhum. já faz alguns anos, então foi muito tranquilo e aí a gente pode ter a oportunidade de fazer a coisa certa, de Sim, namorar e até casar novamente. Uhum. sim. Então essa questão da nulidade está muito mais tranquila do que a gente às vezes o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças e não é. Sim. Uhum. E a pessoa trabalhar a virtude da paciência também, né? Se você está nesse tempo, igual uma pessoa perguntou para mim hoje, eu posso namorar com uma pessoa que está em processo de nulidade? Não. A gente até respondeu isso na caixinha hoje. Tem que esperar o processo concluir, porque ela ainda possui o vínculo matrimonial. Então, quem está nesse processo ainda é trabalhar a virtude da paciência, buscar, não preocupar em namorada, porque às vezes a pessoa iniciou o processo e já está doido para namorar, vai errar de novo, né? Até porque como passa pelo conselho, né, é um tribunal, né, é um Sim, eclesiástico. Pode ser que o seu caso não seja considerado nulo. sim, Quer Uhum. dizer, você vai namorar e aí de repente o negócio não acontece e você tá em pecado, né? É. sim. É. E não pode fechar os olhos, né? Porque às vezes a pessoa quer namorar de todo jeito, não importa como, né? Esse, aí tá o problema, né? Exato. E Deus nos quer santos, né? Isso que é importante. Essa é a batalha de todo mundo, É né? Cada isso. batalha, então, é perseverar que dá certo. Isso. Amém. Amém. Então é isso. Então vamos iniciar a nossa oração hoje? Hoje é o Pode. terceiro dia. Isso. A oração hoje é São José, chefe da Sagrada Família. Isso. Glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a dita de alimentar e vestir, juntamente com a vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus, pela graça santificante. Obtende também, para os pais cristãos, a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres de educadores, e aos filhos o respeito e a obediência,
segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Agora, oração final. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com quem vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos enfoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nessa terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. São José, Rogai por nós. amém. Muito obrigada, viu, pelo seu testemunho, foi muito bonito. Eu que agradeço. Foi muito bom você estar disponível para rezar com a gente. E eu acho que o que você falou vai ajudar muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão nessa situação, que estão passando por isso também. E é sempre bom, e é um testemunho assim que evangeliza as pessoas, né? Quando a gente vê uma pessoa que vive isso, e como é bom saber que tem uma pessoa assim, né, no nosso clube, com muita fé, né? E que a nossa igreja proporciona isso, que eu acho que é o mais importante, né? Como você falou, que muita gente não sabe ou não tem informação. Então, é possível, sim. Eu acho que tem que fazer de tudo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E a igreja, claro, vai julgar e vai determinar se realmente aquele momento foi considerado nulo, como o meu caso e talvez o caso de muitas outras pessoas, né? Sim, Isso. com certeza. E cada um trabalhar bem o tempo de espera, quem tá solteiro e ainda não se casou, para não ter que passar por isso também, né? Saber trabalhar bem aí, ver os sinais, observar bem com quem que você vai namorar, se for preciso ficar anos solteiro, mas namorar bem, porque quem namora mal se casa mal. Então é ter a paciência, confiar em Deus e buscar a santidade, que igual a gente fala, a gente não nasceu para casar, não casou para seguir vida religiosa, nós nascemos para o céu, né? Então essa é a nossa meta. Amém. Amém. Então, que São José, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, André. Bom descanso para você, boa semana. Obrigado pelo seu sim. Muito Amém. obrigada. Deus te abençoe. Amém. Amém. Nós vamos estar postando a novena agora lá no feed. Aí vocês fazem aquela interação lá de comentar. Deixe seu comentário e observe os comentários, que sempre ali pode surgir uma oportunidade. Um abraço. Tchau. Tchau.